Então, não vai prejudicar uma sala inteira, às vezes, esperar um minutinho a mais. Uhum. Então, essa pessoa, ela vai precisar se dedicar mais em casa, mas isso não vai mudar o desenvolvimento da sala. Uhum. Então, é preciso analisar qual que é o grau dessa dificuldade. Nem todo TDAH vai ter o mesmo nível de dificuldade. Cada um vai ter o seu nível de dificuldade, a sua dificuldade. Então, eu acho que é algo que é amplamente discutido e que talvez eu não tenha esse lugar de fala aí para discutir, porque eu não estou nesse contexto para ter uma capacidade de discutir isso de uma forma justa, tá? Então, é algo que eu sei que é uma discussão que existe. O modo de ensino, a forma como as crianças são distribuídas e tudo mais. Em algum momento... Não tô falando qualquer pessoa, né? Mas em algum momento... E isso precisa ser falado. Uhum. Porque... Se as coisas que... Você já pensou se a gente privasse alguém de falar alguma coisa sobre psicologia há... Quantos anos atrás, Freud? 50? Eu acho que né? 50. Então tá. Na mais. época do Freud, já pensou se alguém falasse assim, você não pode falar sobre isso? Uhum. O que seria hoje? Sim. E teve muitas críticas, né? Mas ele não deixou de falar. Várias, mas né? teve muitas críticas. Já pensou, não, isso você não pode externar. Mas como não posso externar? Uhum. Ah, mas então a gente vai crescer como sociedade quando? Uhum. E quando a gente coloca assuntos delicados, vou colocar delicados porque, né, dependendo do jeito que você formula a pergunta, alguém ou próximos dessa pessoa fala assim, de cara ela coloca um julgamento ali, tá sendo isso, você tá sendo tal. E assim, quanto mais a gente conversar como sociedade, eu acho que, opinião minha isso aí, né, inclusive, eu acho que quanto mais a gente conversa como sociedade e em sociedade, mais cabeças pensantes. Uhum. Tá, nunca parei de pensar nisso, mas e se fizer dessa forma? Abre o ponto de discussão, abre o ponto de debate. Eu perguntei porque eu conheço pessoas, pais que... Não é reclamação, mas falar, olha, eu não sei se é o ideal ou se não é o ideal. Deixar todo mundo junto por conta de uma inclusão. E ninguém tá falando de não incluir, né? Ninguém tá falando de não incluir. A questão é assim, às vezes você pega o coletivo e fala pontualmente, você fala assim, tem que esperar. Tem que esperar. Uhum. Em alguns momentos, sim, acredito. Mas no normal, cabe a discussão. Sim, até porque vão ter cenários aí de alguém que não tenha um transtorno e vai ter uma dificuldade também. Às vezes vai ser um pouquinho mais lenta ali no processamento daquela informação. Então, é difícil justamente fazer esse debate, porque não necessariamente precisa de um diagnóstico. Às vezes tem uma criança que tem uma dificuldade. Exato, a gente precisa de muita coisa, né? De muita base para falar, vamos discutir sobre isso. São muitos com pontos, base em são quê? Muitas opiniões. Então tem que ter não só reclamação, mas tem que ter solução Exatamente. também, tá? Qual que é a tua solução? Tá bom, né? você pensou em quê? Né? Exato. Não adianta você falar assim, eu não concordo, porque tem que deixar o coletivo... E eu não tô defendendo nenhum nem outro. É o ponto de debate, realmente. Tá bom. Que nem você falou. Que nem você colocou aí. Tá bom. Você pensou em quê? Traz. Por mais absurdo que seja. Sim, mas fala, né? Mas fala. Se quer reclamar, só não reclama e fala assim, não sei. No se final. vira. Se vira. Não, se traz vira, uma solução. Traz solução. Uma outra coisa que eu ia falar. Nossa, tá com a pergunta aqui agora. Até porque tem gente que não é pra menos, pra lento. É acelerado, é adiantado. Também. E aí? Também. Aí você pega o coletivo e fala o quê? Gente, o padrão é ele. Sim, vocês que lutem pra acompanhar. Vocês que acompanhem, Sim. né? Não é, quando a gente fala, nos dois sentidos. Sim, até porque áreas e áreas também. Vai ter aquela que vai ter mais dificuldade com exatas e aquele que vai ter mais com humanas. E aí, o que a gente faz? Então, põe numa sala só os que são bons em humanas, todo mundo que é bom em humanas vai ficar numa sala, exatas em outra. E aí? Então, até quando vai ficar fazendo essa separação? Até que ponto é válida essa separação, né? Então, acho que são muitos pontos para olhar, muitos mesmo.
E aí, de novo, eu conheço gente que é acelerado. Uhum. Coisa que é pra semana que vem já tá feito hoje. Sim. Já tá feito hoje. Uhum. E também não tô falando que tem diagnosticado com Sim. A, B ou C. Mas assim, e aí? A gente vai seguir quem? Esse ou esse? Uhum. Exato. Né? Em nome do coletivo, em nome da sociedade. A gente segue quem? Sim. Ah, mas a classe não acompanha. Não acompanha pra baixo ou pra cima? Não, nos dois. A classe é padrão. Tem que ter uma média. A classe é a média. Exato. Você tem atendido muita gente com o TDAH? Tem aparecido bastante gente? Não sei se eu diria muito, não sempre aparece. E como eu atendo adultos, né? Então muitas vezes acontece do diagnóstico tardio. Então a pessoa tem prejuízos durante a vida toda, mas não sabe o que é. E aí isso até puxa um pouquinho da pergunta que a moça fez aí, que às vezes é melhor você saber o que você tem para você saber como melhorar a tua vida. Então, por que você não vai aceitar que talvez você tenha uma dificuldade se você vai conseguir melhorar muito a tua vida? Então, a pessoa tá ali, então, um adulto, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a pessoa vai apresentar sintomas desde a infância. Imagina, 20 anos da tua vida você sofrendo com aquilo, achando talvez que você é uma pessoa preguiçosa, que você é uma pessoa lerda, que você é uma pessoa burra, sendo que você não é. Você tem uma dificuldade ali que é além da tua vontade. Não é porque você não tem vontade de aprender, é porque você tem uma dificuldade. Então, quando você sabe aquilo que você tem, você vai buscar formas de melhorar a tua rotina, de se organizar, de lutar contra aquilo. Então, muitas vezes algumas pessoas não aceitam, mas o meu papel é explicar. Se você aceitar, você vai melhorar muito a tua vida. Então, tem pessoas, mas eu não vou dizer que aparece muito, que vai dar a impressão que tá bombando de diagnóstico aí, mas aparecem pessoas que têm um prejuízo a vida toda, e aí quando chega eu falo, bom, é TDAH. E a pessoa fala, nossa, parece que a mente assim explode. Então justifica muita coisa que eu vivi na minha vida. Justifica muitas dificuldades que eu passei. E a pessoa, ela sai de um ponto de se achar burra para tá explicado então. Ok, mas e agora o que eu faço? Mas beleza, mas só de justificar já tira de você uma carga de cobrança, de autocrítica, né? Então, eu acho que o diagnóstico, quando existe um diagnóstico, ele é muito importante por isso, porque justifica algumas coisas. E você pode buscar qual que é a forma de resolver. Então, tem alguma coisa acontecendo de errado com o teu corpo, sabe? Com algum problema de saúde aí. Você não quer buscar o que tá acontecendo para saber o tratamento correto? Então, com a tua vida, a mesma coisa. Com seus comportamentos, com as suas dificuldades, né?